estar ligados com o trono da graça, né? Na verdade, a palavra do Senhor diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, diante dos anjos do Senhor, diante de testemunhas, né? Amada igreja, eu fico feliz por estar aqui mais uma vez, debaixo da graça do Senhor. Agradecer o convite do pastor Flávio, da pastora Rosinha. Logo de pronto, quando a Rosiane soube, viu, irmã Rosinha, que eu iria estar aqui ministrando a palavra, ela disse: eu quero ir, porque eu quero ver a pastora Rosinha e o pastor Flávio, né? E matar a saudade dos irmãos, no qual nós temos um laço de amizade nesta igreja. Como o pastor Flávio bem mencionou, nós fazemos parte de uma família muito maravilhosa, Ministério Gileade, e nós estamos ali com essa missão maravilhosa da parte de Deus na cidade de General Sampaio, Sertão Central, bem ali próximo a Canidé, Pentecostes, e Deus tem feito algo maravilhoso no meio daquelas pessoas. Deus tem curado, libertado, salvado vidas, certo, igreja? E como o pastor falou, viu, pastor Flávio, nós temos que conscientizar a igreja da missão de levar a palavra, de levar a semente, de levar as boas novas, certo, irmãos? Nós temos ali desempenhado um trabalho maravilhoso na presença de Deus, e eu fico mais maravilhado ainda, porque Deus, Ele está sempre nos surpreendendo, certo? Um abraço caloroso a toda esta igreja, da parte, né, da nossa família, família Gileade, no qual nós temos esse vínculo de amizade. Nós nos conhecemos em 2012, né, pastor? Como o pastor falou, e a gente se comunica através, né, dessa tecnologia que a gente tem aí, mas não tem como a gente se abraçar, né, e trocar um aperto de mão. Isso é muito mais prazeroso, muito mais maravilhoso na presença do Senhor, né? Irmãos, sem perca de tempo, eu quero nessa noite lançar uma incógnita no seu coração. Faz parte da palavra que irá ser ministrada hoje, da parte de Deus nos nossos corações, certo? Nessa noite, eu quero perguntar a você: aonde é que você se encontra espiritualmente hoje? Aonde é que você se encontra fisicamente hoje? Em que aspecto, pastor? No aspecto de saúde? Aonde é que a sua alma se encontra hoje no aspecto emocional? Será que você tem estruturas emocionais hoje para suportar aquilo que Jesus nos alerta? Porque Ele alerta o seu povo e diz que o homem sábio é comparado àquele que ouve estas minhas palavras, e ele construiu a sua casa na rocha, e transbordarão os rios e soprarão os ventos, e verão com ímpeto sobre aquela casa, e essa casa se tornará inabalável. Aí eu quero perguntar a você nessa noite, se essa casa, você que é templo e morada do Espírito Santo, você tem estrutura emocional para suportar as adversidades da vida. Da mesma forma, você não vai me responder. Você vai, com a sua intimidade com Deus, o que você poderia ter feito para Deus até hoje? Eu estava na cidade de General Sampaio e de repente chegou uma pessoa na porta da minha casa, batendo palmas, e eu moro na casa de um pastor que fundou a igreja Missão lá, né, Assembleia de Deus Missão, e aquela pessoa bateu na minha porta da minha casa e ele disse: diga, irmão, o que é que você quer? E ele disse: como é que você sabe que eu sou irmão? Não, porque eu trato todas as pessoas assim. Você quer água? Quer o quê? Aí ele disse: não, eu quero uma notícia, quero água. Depois entre. E a gente começou a conversar e tudo, e eu descobri que ele mora aqui perto, na Pacatuba, né? Aqui dessas proximidades aqui da igreja, né? Dessa nossa igreja. E a gente conversando, conversa vai, trocando experiências que a gente tem na nossa caminhada, e eu disse: e esse homem, ele falta um braço, né? Eu esqueci o nome dele.
se não me falha a memória, é o braço direito. Ele mora por aqui por perto. E ele, vocês conhecem, irmãos? Como é o nome dele? Não sabe o nome, né? Mas ele mora para essas bandas aqui. Isso. E ele disse assim, eu perguntei para ele, eu disse, quantos anos você tem de cristão? E ele disse, eu tenho 40 anos. E o que foi que você fez para Deus? E ele disse assim para mim, eu ainda não fiz nada. Estou começando agora o meu trabalho missionário diante de Deus. Eu fui um dos fundadores dessa igreja que tem aqui na cidade de General Sampaio, certo? E aquilo Deus tem me incomodado durante muito tempo, porque nós estamos ali naquela cidade com a família de missionários, nós estamos desempenhando um trabalho, desempenhando todo um papel, aquilo que Deus nos mostra, nós estamos desempenhando, mas nós não devemos cair no comodismo, certo? E a irmã Rosinha estava falando que amanhã, meio-dia, tem oração aqui na igreja, certo? Queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não tem noção do poder da oração em nossas vidas. Você não tem noção do poder da oração em nossas vidas. Você não tem noção das armas que o Senhor tem dado para esta igreja através da oração. A igreja que investe na palavra, a igreja que investe na oração, esta igreja está revestida de poder. Essa igreja, ela cresce. A igreja que semeia essa igreja, ela cresce. Como assim, pastor? Jesus, ele fala que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Certo? E quando a gente vinha, eu errei o caminho, né? É normal, né, irmãos? Errei o caminho e a Rosiane disse assim, a minha esposa, você está perdido, né? Eu disse, não estou não, eu entrei numa rua errada, mas eu tenho noção de onde a gente está, certo? Daí então, quando eu cheguei aqui, aí Deus me lembrou, certo? E o tema da nossa palavra hoje, certo? Deus pergunta para você hoje, onde é que você está hoje? Você está perdido? Você está na casa do Senhor? Você está na presença de Deus? O Espírito Santo, ele te faz essa pergunta hoje, nessa noite. Amém, irmão? Eu aceitei Jesus em 2001. E um dia, o meu pastor, ele estava pregando na época, e ele disse assim, o crente, ele não pode jogar bola. Irmãos, ali quebrou minhas pernas. Eu era novo convertido, né? Mas eu já pregava e tudo, já desempenhava um papel na igreja. E eu disse, Rosiane, esse é o último dia que eu vou para a igreja. E ela disse, não faça isso não. Não faça isso não. Irmãos, eu apanhei, pastor. Eu pequei, eu penei, certo? Afastado dos caminhos do Senhor. Mas a minha esposa, ela permaneceu firme, orando por mim, certo, irmãos? E Deus, há 20 anos atrás, Ele usou de uma irmã, certo? Eu ia visitar um tio meu em Maranguape, e a irmã vinha numa rua e ela veio com a bíbliazinha dela aqui, né? Como a gente diz no nosso cearenseis, ela vinha com a bíbliazinha dela aqui a tiracolo, né? E ela se dirigiu até a mim e disse, ei, eu quero falar com você. E no meu íntimo, eu falei assim para mim, essa mulher ou ela vai me pedir informação ou ela vai me pedir esmola. E ela disse, ei jovem, eu tinha uns 16 anos na época, hoje eu tenho 38, vou fazer 39 agora em agosto. E ela disse assim, olha, Deus, Ele tem um chamado contigo através da palavra. E aquilo, eu não dei crédito àquela palavra. Passaram-se os anos, e eu estava domingo pela manhã limpando o quintal da nossa casa, e eu limpando lá e organizando tudo, e a minha esposa arrumando a casa e fazendo almoço, e ela escutando a pregação na rádio, e de repente o pastor na rádio pregando, ele dizia assim, ei, para aí tudo que tu está fazendo, Deus, Ele quer te fazer uma pergunta nessa manhã.
O que é que você está fazendo afastado dos caminhos do Senhor? Não sabes tu que Deus tem um chamado na tua vida através da palavra? E eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. E deu aquele entalo aqui na garganta, né? E eu disse, eu não vou chorar não. E de repente, aí, muito usado por Deus, através do rádio, irmãos. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E foi orado aqui hoje, nessa noite. Foi contado o testemunho de alguém que estava depressivo. E naquele momento eu estava com depressão. Já tinha tentado suicídio. Já estava desacreditado da vida. Mas eu quero hoje fazer das palavras de Jó as minhas palavras que se encontram no capítulo 42 de Jó. Bem sei eu que os teus planos não podem ser frustrados na minha vida. Você pode tomar posse dessa palavra sobre a sua vida nessa noite hoje? Bem sei eu que os planos do Senhor não podem ser frustrados na sua vida. Creia nisso, porque Deus, Ele tem algo muito melhor para a sua vida, além daquilo que você possa imaginar. Eu quero dizer uma coisa para esta igreja nesta noite: os teus sonhos, os teus pensamentos, os teus caminhos são terrenos, mas os sonhos de Deus sobre a tua vida, os pensamentos, os caminhos do Senhor são do alto. Então procura te atentar naquilo que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para nós é o melhor dessa terra, melhor na esfera espiritual. Ei, igreja, então somente creia naquilo que o Senhor prometeu na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Igreja do Senhor Jesus, durante muitos anos eu fui uma pessoa que conhecia a palavra, mas não dava crédito, andava afastado dos caminhos do Senhor. Mas a minha esposa sempre investiu na minha vida através da oração. Mas teve um dia que eu não aguentei, eu estava cansado, surrado da vida. Aí eu lembrei das palavras que o Senhor Jesus, na verdade, o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, e Ele disse: olha, venha, porque comigo o fardo é leve, o jugo é suave, e aprenda comigo que sou manso. Certo, irmãos? E eu atentei pelo chamado do Espírito Santo. E essa onda de criminalidade que tem aí, agora na nossa sociedade, na cidade de General Sampaio, até um ano atrás era uma cidade pacata, calma, mas com essa onda aí, rapaz, é uma coisa horrível. E quando a gente chegou lá, pastor, nós começamos a evangelizar a cidade, e de repente eu conheci uma pessoa, ele era o maior traficante da cidade, ele foi quem levou droga para a cidade. E eu estava ministrando num culto de homens, e eu vi aquele homem chorando, e eu já sabia que ele já tinha aceitado Jesus na igreja, e Deus estava trabalhando na vida dele, da família dele, ele e a esposa dele, viviam no mundo do crime, e as portas não se abriam para ele, por conta da vida pregressa que ele tinha. E justamente eu falava assim: olha, creia naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando terminou o culto, ele chegou para mim e eu contei o meu testemunho, pastor, e eu disse assim: olha, eu era cavalo do diabo, para onde ele mandava eu ia, certo? Eu era uma pessoa que não tinha medo de nada, era nocivo à sociedade. E de repente eu contei todo o meu testemunho para ele. Quando terminou o culto, ele se dirigiu a mim e disse: pastor, o testemunho do senhor parece que é um filme da minha vida. E aquela parte que o senhor falou, que o senhor disse que o senhor era cavalo do diabo, né? Eu disse: era, irmão, agora eu sou jumento de Jesus. Para onde ele quer me levar, agora eu obedeço a ele, certo? Eu não sei se você sabia, mas jumento é objeto de luxo na cultura, viu, dos hebreus, certo? Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, ele estava ostentando o poder, viu? Para quem não sabe. E o irmão chegou para mim e disse assim: olha, pastor, se o diabo quiser agora, ele vai andar a pé, mas em mim ele não anda mais não, viu? Tá certo, irmãos? Se o diabo quiser agora, ele vai andar a pé, mas ele não tem mais poder sobre a sua vida, porque Jesus, ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, abram suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 15, para a meditação da igreja, em nome de Jesus.
Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga assim: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga assim: eu vou também, assim mesmo. Né, irmão? A gente espera, certo? Se porventura alguém ainda está, a gente espera, tá bom? Todos se encontraram, irmãos, na verdade? Diz assim, a partir do versículo 1: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, certo? E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Versículo 3, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós o homem que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para a sua casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepender, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmãos? Fique com sua Bíblia aí aberta em nome de Jesus nesse texto, certo? Igreja do Senhor Jesus, hoje nós temos festa no céu. Quando eu cheguei aqui na igreja, assim que eu entrei, eu senti a presença gloriosa do Espírito Santo na casa que é devido, que foi consagrada a Ele nessa terra, nessa localidade. Irmãos, você não tem noção da atitude que é você descer as águas. Você não tem noção do que é a igreja ir ao encontro daquele que está perdido. Nós vivemos hoje numa sociedade que há uma inversão de valores. Nós estamos hoje contextualizados num mundo no mundo consumista, num mundo onde que as pessoas têm gastado, investido o seu tempo em coisas supérfluas, em coisas materiais, as pessoas trabalhando cada vez mais, as pessoas estudando cada vez mais, e esquecendo do chamado que Deus tem em nossas vidas. Esse trabalho de ir e buscar a ovelha perdida não é só do pastor Flávio, esse trabalho é seu também, esse trabalho é meu. E pastor, quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. E quando eu entendi, quando eu passei a ter esse entendimento, eu passei a ajudar o meu pastor na obra. E criou dentro de mim, eu estava conversando com o pastor Flávio ali, agora há pouco, e eu disse: pastor, a igreja ela precisa entender que nós temos que criar um espírito de gratidão a Deus. Nós temos que retribuir a Deus aquilo que Ele fez conosco, porque nós éramos ovelhas perdidas, e o pastor, o sumo sacerdote, ele foi ao nosso encontro, nos buscou, nos pôs no colo e nos trouxe, tratou, sarou as feridas. Ele tem feito algo sobre nossas vidas, algo maravilhoso, algo de sobrenatural na minha e na sua vida, e nós temos que ter esse espírito de gratidão a Deus. Por isso que eu estou perguntando à igreja hoje, nessa noite: aonde é que você se encontra? Esse primeiro ponto, esse primeiro tópico é para a igreja. Mas eu gosto muito de ler essas 3 parábolas que tem aqui nesse contexto, no capítulo 15, que é a parábola da dracma perdida, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, o pastor Cláudio Duarte, ele disse que é o setor dos achados e perdidos, né? Aquele que tem lá no aeroporto, na rodoviária, no hospital, no colégio, tem o setor dos achados e perdidos, né?
esse capítulo aqui é o Achados e Perdidos. Igreja do Senhor Jesus, nós vemos aqui Jesus propondo-lhes esta parábola. Estava diante de Jesus pessoas religiosas, pecadores, publicanos, pessoas de todas as classes sociais, de pessoas de todo nível didático, pessoas de várias espécies, e ali ele estava propondo-lhe a eles esta parábola. Ele estava querendo despertar no coração das pessoas o cuidado, despertando dentro de mim, despertando dentro de você a responsabilidade de orar por alguém, a responsabilidade de cuidar de alguém. Mas como eu falei antes, nós estamos vivendo numa sociedade onde os valores têm sido revestidos. As pessoas têm coisificado as pessoas e personificado as pessoas, pastor. Você já parou para pensar nisso? As pessoas matam banalmente por dinheiro. As pessoas investem. Olha, existe algo errado no meio da igreja cristã no Brasil. Nós, os pais, os educadores, investimos nos nossos filhos para que eles venham ser médicos, promotores, advogados, professores, uma infinidade de profissões. Investimos, oramos a Deus para Deus abençoar, e Deus, pela sua infinita misericórdia, abençoa, porque faz parte dos projetos de Deus. Mas a igreja não tem investido nos seus filhos, não tem orado na vida dos seus filhos para que eles venham ser evangelistas, mulheres de Deus, pastores, levitas, e enfim, a igreja precisa entender os valores de Deus sobre a humanidade. A partir do momento que a igreja entender qual é a nossa missão, a finalidade que Deus tem na minha e na sua vida, a igreja ela vai acabar com todas as fronteiras que existem na humanidade. Certo? Quando eu me converti, que eu senti o amor de Deus por mim, que eu cheguei na igreja como uma ovelha perdida, que eu senti o amor de Deus, o afago do Espírito Santo, quando eu senti a presença dele na minha vida, quando eu senti o amor, o perdão, as pessoas me acolhendo, me abraçando. Detalhe, eu não tinha amigos. 17 anos, essa inversão de valores, perdi meu pai, tive que ajudar minha mãe a criar meus irmãos, e durante 17 anos convivi com meu pai em desarmonia, certo? E hoje a minha mãe estava falando, olhando para minha filha, a Faine. Esse meu filho, se o seu pai estivesse aqui, ele ia amar essa menina, porque ela é uma pessoa amável. Eu disse, mãe, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Nós temos que fazer enquanto as pessoas estão vivas. E muitas pessoas, pastor Flávio, jovens, que nós levamos para a igreja, evangelizamos, cuidamos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, hoje não estão mais no nosso meio, porque vidas foram tragadas, ovelhas perdidas, esquecidas. Em algumas situações, pastor, não dá para a gente abraçar todas as ovelhas. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja, para a liderança dessa igreja, para a membresia dessa igreja. Você hoje, que desceu as águas, você hoje faz parte da membresia dessa igreja. Você não tem noção, mas existe sobre a sua vida uma grande responsabilidade a partir de hoje. Você é membro dessa igreja. Você é responsável por essa comunidade. Deus levantou você para auxiliar o pastor Flávio aqui nessa comunidade, no papel de pastoreio dessa comunidade. A partir de hoje você possa acreditar que a autoridade sobre a sua vida, o Espírito Santo, ele está te seguindo. Procura buscar em Deus a responsabilidade de alcançar as ovelhas perdidas aqui nesta comunidade, porque existe ovelhas perdidas aqui nessa comunidade e elas estão esperando por você. Eu quero encerrar esse ponto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu já fui pastor de ovelhas, viu? Eu passei um ano enfermo e eu morando com a minha sogra, e
com a minha família e eles criam lá, né? Eles têm um rebanho de ovelhas e eu estava sem fazer nada. Eu vou ajudar esse pessoal aí, vou pastorar as ovelhas, certo? E ovelha, ela tem sentido. Ela sabe quando está se distanciando das outras ovelhas. Eu quero dizer uma coisa para as ovelhas aqui desse aprisco. Você sabe quando você está esfriando espiritualmente. Você sabe quando você está se afastando do rebanho. Certo? A parábola diz que a ovelha estava perdida. É diferente de você. Existem ovelhas lá fora perdidas e elas não sabem voltar e ela precisa de você. Amém, irmãos? Vamos continuar nossa leitura nessa noite em nome de Jesus. A parábola do dracma perdido, versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até achá-la, né? Vamos ler os outros 2 versículos para ficar mais bonito. Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Igreja, a dracma estava perdida aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Você já parou para pensar? Olha, pastor, os pastores aqui no Brasil, eles chegaram a um consenso que o diabo ele não está mais trabalhando para tirar o crente dentro da igreja. O diabo está trabalhando para matar o crente dentro da igreja. Porque ele sabe que o número de dracmas perdido não é mais um dracma. Superou. Se nós formos fazer aqui, entrar na questão da aritmética, a primeira parábola, ele tinha 100, perdeu 1%. Foi atrás. Talvez, se você tem, na realidade, bens nesse aspecto, e você perdeu 1%, isso não vale nada. Certo? Mas quando se trata de vidas, pastor, nós não podemos achar que isso é insignificante. Uma vida tem valor. E na parábola do dracma, o número já aumentou. Perdeu 10%, pastor. E os dracmas perdidos que existem dentro da casa do Pai, eles precisam ser achados. Talvez a casa não é a igreja, talvez a casa é você. Você que tem um chamado, você que tem um ministério na presença do Senhor. Ei, o Espírito Santo ele está te incomodando nessa noite, porque não sabes tu que foi o Senhor que te chamou, não sabes tu que a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para concluir na sua vida. Ei, dracma perdido, o Espírito Santo ele te chama nessa noite para sair da obscuridade, porque aqui nessa parábola nós lemos aqui que a primeira coisa que a mulher fez foi acender a luz. Quem é a luz? Antes de tudo, haja luz. Você sabia que eu vivia em trevas? Você sabia que antes de você conhecer a Jesus, você vivia em trevas? E o Espírito Santo te amou primeiro, Ele me amou. E a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Apocalipse 3:20. E a luz quer entrar na tua casa. Pessoas oprimidas, depressivas. Na comunidade General Sampaio, 90% das mulheres foram molestadas na infância. Os homens também. E essa luz ela quer entrar. Ela quer arejar a casa. Lâmpada para os nossos pés. Essa luz que ilumina os nossos caminhos. Que quer alertar essa sociedade dessa obscuridade. Essa inversão de valores. Tanta maldade. Os valores revestidos. A família é a base da sociedade. A sua família é a base da sociedade. Lembra lá o que foi que Neemias fez?
colocou cada família em pontos estratégicos. Deus, Ele quer edificar a tua casa, a tua família, a tua vida, e Deus quer te pôr em pontos estratégicos nesta comunidade, lá na tua faculdade, lá no teu colégio, lá no teu trabalho, aonde tu anda. Deus, Ele quer fazer você referência. Deus, Ele quer que você seja porta de bênção. Deus, Ele quer que você seja porta de salvação para outras vidas. Então somente, igreja, você olhe para a vida daquelas pessoas que estão executando aquilo que Deus confiou nas mãos deles, e aquilo que o Senhor confiou a você. Procure zelar por aquilo que o Senhor confiou na sua vida. E naquele dia, naquele domingo, o Espírito Santo, Ele falou comigo e disse: olha, homem, Deus te diz nessa manhã do chamado que Ele tem na tua vida. Muitas pessoas querem fazer, mas não sabem fazer, porque não é o chamado que Deus tem na vida dele. Ei, muitas pessoas querem ministrar a palavra, mas não sabem, porque não tem unção, não tem a visão que Deus te deu. Ei, naquela manhã o Espírito Santo me visitou, e eu sem entender, e aquilo me incomodou, e eu comecei a chorar. Naquela manhã eu me rendi na presença do Senhor. Eu disse: Deus, me tira dessas cadeias, eu não quero mais viver nessa vida. Eu era um dracma perdido. Eu era um dracma perdido. Quando se fala de dracma, se fala de valores. E na cultura ocidental, faz parte do dote que os pais dão para as noivas quando elas vão casar, e elas usam aquela tiara cheia de moedas, e aquelas moedas são os dracmas. É uma garantia de vida, no caso se o esposo morresse numa guerra ou em qualquer situação, e ela tinha como se sustentar até chegar à casa dos seus familiares, à casa dos pais. O dracma, ele iria expressar o valor dependendo da forma que ele era confeccionado. Se fosse prata, ouro, marfim, eu não sei, latão, eu não sei. O dracma, ele era valorizado conforme o material que ele era construído. Mas eu quero trazer o coração desta igreja nessa noite. Ei, você é um dracma na presença do Senhor. Não sabes vós que o Espírito Santo tem forjado vós no fogo como ouro? Assim diz o apóstolo Pedro. Deus, Ele está forjando você. O dracma, ele vai ser valorizado na medida em que você buscar a presença do Senhor, na medida em que você se posicionar na presença de Deus. Ei, lembra daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Existem muitos dracmas perdidos nas igrejas hoje. Existem muitos dracmas perdidos. Mas aprove o Senhor que você estivesse hoje aqui na casa do Senhor. Os visitantes que nos visitam hoje nessa noite, talvez você não imaginava que você iria estar aqui hoje, mas isso aprove o coração de Deus que você estivesse aqui conosco hoje, porque Ele quer falar contigo nessa noite. Talvez Ele já tenha falado na tua vida poderosamente. Igreja do Senhor Jesus, nesse contexto a Bíblia fala a respeito de um pai de família, e ele tinha 2 filhos. A Bíblia diz que, no versículo 11, existia um certo homem que tinha 2 filhos, mas o mais moço lhe disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele repartiu os haveres, e passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente. Só até aqui, em nome de Jesus. Primeiro eu quero dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso na minha caminhada cristã. Quando um filho, ele sai da casa do pai, estou falando no contexto eclesiástico, o coração dele já está lá no mundo há muito tempo. Quando o filho, ele sai da casa dos pais, já num contexto de família,
o coração dele já não está mais no seio familiar. Por isso que nós temos que analisar as duas parábolas anteriores. Nós temos que gastar mais o nosso tempo em oração, pastor. Nós temos que gastar mais o nosso tempo na leitura da palavra. Pastor, eu apliquei um método que eu aprendi com o pastor Flávio aqui. Culto doméstico. O pastor dizia que fazia ao sábado. E eu comecei a fazer isso na minha família. E na época, a minha filha mais velha, a Fabiane, que está aqui hoje, com 17 anos, ela era uma adolescentezinha, e a outra era uma bebezinha. E hoje eu vejo os frutos que eu plantei, mas a minha esposa dentro da minha família. A minha filha mais velha, ela não sabe o que é um palavrão, ela não pronuncia um palavrão. As minhas filhas, é uma cultura do Brasil, estender a mão e pedir a bênção aos pais. Nós precisamos entender quais são os valores da família na nossa comunidade, na nossa sociedade. Precisamos pregar para eles, precisamos educar os nossos filhos da forma que Deus Ele quer para as nossas famílias. Porque senão daqui a uns dias a nossa sociedade ela vai estar pior do que o que ela se encontra hoje. A igreja ela precisa acordar que nós precisamos nos reeducar. Você já parou para pensar o número de pessoas que não têm reverência diante dos mais velhos? Você já parou para pensar que as palavras mágicas da educação não existem mais? Por favor, obrigado, me perdoe, com licença, boa noite, bom dia. Nós vivemos num mundo, parece que é um mundo de zumbis. Essas redes sociais têm acabado com as nossas famílias, acabado com os casamentos. O filho pródigo está dentro de casa, mas o coração dele está lá no mundo. E de repente, se nós não acordarmos, nós vamos perder os nossos filhos. Os homens vão perder as esposas vão perder os maridos. É por isso que esta palavra ela é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos do homem, penetra juntas e medulas. Ei, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Esta palavra, ela é viva, ela tem vontade própria. Quando você sair daqui, quando você passar daquelas portas, ela vai seguir você. E se você está aqui hoje, é porque esta palavra te trouxe até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é atualizada. Foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é atualizada. Essa palavra ela é atualizada. Jesus sabia que nós iríamos estar enfrentando o que nós estamos enfrentando hoje. Jesus ele sabia que as nossas famílias iriam passar por lutas, por percas, levantes do inimigo. Mas nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos perder as esperanças. Lá no mundo diz que a esperança é a última que morre, mas eu desminto isso. A Bíblia diz que mesmo depois de morto, todo aquele que crê, viverá. Você pode crer nisso nessa noite sobre a sua vida? Você pode crer que a sua família é um projeto de Deus. Você pode crer que Deus ele tem um plano na sua vida. Você pode crer que você vai ser um grande homem na presença do Senhor, ministrando a palavra de Deus. Você pode crer que você vai ser uma grande mulher na presença do Senhor, uma mulher de oração, que ministra a palavra, que semeia a semente. Você pode crer que os seus filhos irão ser levitas, pastores. Você pode crer que essa igreja vai crescer as tendas por toda essa comunidade, por toda essa terra. Você pode crer que você vai ser bênção de Deus nessa terra. Quantos podem dar um brado de glória a Deus nessa noite? A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Cafarnaum. Uma grande multidão seguia Jesus. E para o contraste da vida, a Bíblia diz que uma grande multidão vinha seguindo um velório.
Você já parou para pensar nisso? Jesus estava entrando na cidade, uma grande multidão seguindo ele. Estava saindo um movimento fúnebre. Eu quero perguntar à igreja nessa noite, onde é que você está? Você está seguindo Jesus ou está seguindo o movimento fúnebre? A ideologia de vida mudando é o movimento fúnebre. Foi o que o filho pródigo quis seguir. Ah, pastor Flávio, eu não estou bem na igreja, eu quero sair. Ah, essa porta foi Deus que abriu para mim. Ah, eu quero sair do meu emprego, eu quero ir para outro emprego. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O que estava no coração do filho pródigo? Enganoso é o coração do homem. Há caminhos que parecem ser para o bem, mas o final é a morte. Por isso o salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, os teus ensinamentos, a tua doutrina no meu coração para não pecar contra ti. Mas existe uma grande multidão lá fora, seguindo o movimento fúnebre. É difícil, irmãos, é tão difícil. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosto de me relacionar com as pessoas, gosto de pegar na mão, gosto de brincar, gosto de cutucar os irmãos, de fazer cócegas, eu gosto de pegar na orelha da criança, eu gosto de abraçar os homens e dizer que é meu amigo, certo? A minha esposa, meus filhos, as minhas filhas, né, a minha família sabe disso. Quer ver eu ficar, aqui numa expressão bem cearense, quer ver eu ficar aperreado, eu estar no ambiente de todo mundo, né? Perdido dentro de casa, né? A gente doido para conversar. O que é que tem acontecido nas nossas famílias? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Precisamos reaver, nos reeducar. Educar, até a nossa alimentação tem que ser reeducada, certo? Mas eu quero louvar a Deus nessa noite, porque Jesus, Ele nos propõe estas parábolas. Irmãos, me perdoe porque eu tenho um problema de dicção, às vezes eu tropeço nas palavras, tá bom? Mas Deus, Ele hoje sabia que nós estaríamos reunidos aqui nessa noite, e Ele nos propõe estas parábolas, e Ele lança essa pergunta no meu coração, lança no teu coração, e Ele quer saber para onde nós estamos dirigindo as nossas vidas. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Eu cheguei em casa, no domingo à tarde, domingo de futebol, e a minha esposa ia saindo para ir para a igreja. Ela estava seguindo Jesus com as minhas filhas, e eu estava seguindo a multidão com o movimento fúnebre. E eu assistindo televisão, sentado no sofá da minha casa, e de repente veio aquele vazio no meu coração. E eu era alcoólatra, usuário de drogas, promíscuo. E tudo que eu provei lá no mundo lá fora não preencheu o vazio no meu coração. E naquela tarde, mais ou menos 7 horas para 8 horas, um horário parecido com esse, eu olhei para a parede, tinha um armador e tinha uma corda. E eu escutei aquela voz dizendo aqui: sobe no sofá, bota a corda no pescoço e pula. Eu vivia depressivo, não tinha amigos, a minha família me rejeitava, só tinha minha esposa, e o nosso casamento estava pelo fio. E quando eu botei a perna para subir no sofá, eu errei a passada e caí de joelho no chão chorando. Eu só sabia chorar. E uma semana atrás, um irmão no meu trabalho disse assim: quando tu quiseres conversar com o Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e em secreto Ele te responder-te-á.
o irmão Wellington, lá da cidade do Maranguape. Naquela noite eu só chorava na presença do Senhor. E eu disse: Deus, envia uma pessoa para me ajudar. Estou precisando de ajuda. Se tu existe, envia uma pessoa para me ajudar, porque eu não consigo, está cansado, eu apanhei demais. E eu lembrei do filho pródigo. Você pode fazer uma leitura comigo nessa noite, no versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Algumas versões, jornaleiros. Igreja do Senhor Jesus, nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, primeiramente eu quero te perguntar: em que configuração você se encontra? Você é a ovelha perdida? Você é o dracma perdido, que enterrou seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus confiou a você? Ou você é o filho pródigo? Precisa me responder. Mas eu quero te dizer uma coisa: se existe algo de audacioso, se existe valentia no crente, se existe algo certo na vida do crente que nós podemos louvar, é o espírito de humildade. A Bíblia diz que aqui nesse contexto, todos sabem dessa história, ele estava apacentando porcos, e a vida dele era tão miserável que ele sentiu o desejo de comer as bolotas que ele ali dava para os porcos. A cultura judaica era um dos estados mais deploráveis de humilhação na vida de um homem, era apacentar porcos. E eu cheguei no fundo do poço, assim como muitas vidas que eu conheço, talvez semelhante a vidas que estão aqui nesta noite. A ovelha, ela não sabe voltar para casa. O dracma também não. É preciso do auxílio de alguém. Mas o filho pródigo, a Bíblia diz que ele teve uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você pode nessa noite dar o primeiro passo para Jesus. Você pode hoje nessa noite reconhecer: Ele está de braços abertos. A Bíblia diz que quando o filho pródigo estava, Jesus, ele disse que quando o filho pródigo estava voltando para casa, o seu pai o avistou de longe e desembestou de uma carreira, como diz o nosso cearense, para abraçar o seu filho. Certo? No começo a gente viu que estavam sentados os publicanos e os pecadores, pessoas religiosas, e como a irmã ministrou no culto, leprosos. Filho pródigo, se você já teve a oportunidade de chegar na Pocilca, é horrível o cheiro, é horrível, e aquilo fica impregnado no corpo da pessoa. A pessoa que é fumante, fica aquela cheiro do fumante. Você conhece o fumante quando você chega perto dele? Da mesma forma, era a situação do filho pródigo. Mas a Bíblia diz que o pai, ele quebrou todas as barreiras, assim como Jesus, ele fez sentado diante daquelas pessoas. Ele quebrou toda a liturgia, toda a regra, toda a cultura, toda a questão religiosa diante daquelas pessoas, para te dizer nessa noite: ei, filho, eu te amo, eu estou de braços abertos para te receber. Ei, eu quero tratar as tuas feridas. Ei, eu quero restaurar o brilho sobre a tua vida, da mesma forma que aconteceu na dracma perdida. Ei, filho pródigo, Deus sobre a tua vida nesta noite, Ele quer renovar a aliança contigo, Ele quer trocar as tuas vestimentas, Ele quer te abraçar, te palpar, Ele quer sentir o teu cheiro. Ei, o Espírito Santo nesta
noite Ele te incomoda para renovar a aliança com Ele, em nome de Jesus. Ele nos amou primeiro. Temos que ser gratos ao Senhor. Senhor, se você ainda não despertou em você o espírito de gratidão, faça a partir de hoje. É grato, não é você meter a mão no bolso e dar dinheiro, não. Grato é recompensar o mínimo que nós podemos fazer. Como a oferta da viúva, nós temos que dar o nosso melhor. Eu quero desafiar você nessa noite a criar dentro de você um espírito de gratidão a Deus pelo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele tem feito, os livramentos que o Senhor tem, curas, libertações. Deus, Ele tem sarado o nosso íntimo. Deus, Ele tem curado a nossa alma, tem purificado o nosso espírito, tem nos dado vestes novas. O Espírito Santo, Ele tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós nem sabemos orar diante do Senhor. Deus, Ele está a todo momento do nosso lado. Muitas vezes nós esquecemos e somos ingratos diante do Senhor. Mas não fique com o espírito de culpa, não. É porque você não sabia, mas agora você sabe. Ele te trouxe aqui hoje, nessa noite, para ter um particular contigo. Ele te trouxe aqui hoje, nessa noite, para fazer como a ovelha, para nutrir, cuidar, olhar os machucados lá do mundo lá fora. Foi assim que Ele fez comigo. Deixa Ele fazer isso na tua vida. Queridos, é só a gente fazer como o filho pródigo, ter atitude. Precisamos de atitude. As pessoas da minha comunidade me conheciam. Eu estava muito triste uma vez, e chegou a notícia até a mim, foi Deus. E uma pessoa, um homem promíscuo, estava com um casamento falido. E ele disse assim, alguém foi evangelizar ele. E ele disse assim, se eu for ser crente, eu quero ser crente igual o irmão Fábio. Porque a gente vê na vida dele que ele é crente de verdade. Que você possa ser reflexo de Cristo. Esses dias Deus tem falado poderosamente no meu coração. E eu conversando com Deus essa semana, eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça para Ti nesses dias? Eu conversando com Deus, e conversa vai. E eu vendo o agir de Deus na minha vida, e Deus disse assim para mim, algumas questões da minha vida, porque existem conflitos na vida de todos nós. Guerras, batalhas travadas na vida de cada um. Assim como tinha na vida do filho pródigo. E Deus disse assim para mim, você não nasceu cristão, mas você tem que deixar Cristo nascer dentro de você. Fique de pé comigo nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé comigo nessa noite. Pastor Flávio, Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, nesses dias. Talvez você tenha passado por lutas, percas. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos mais perdas do que ganhos. Na verdade, os dias são maus. A Bíblia diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem investido contra a igreja do Senhor. Mas maior é o que está em você do que aquele que está lá no mundo lá fora. Eu quero desafiar a primeira pessoa nessa noite que queira vir para os braços do Pai em nome de Jesus. Eu reforço a pergunta: em que configuração você está?
Você é a ovelha perdida? Você é aquele que estava desempenhando aquilo que o Senhor confiou em suas mãos? Ou você estava fora da casa do Pai? Vem em nome de Jesus. Faça como o filho pródigo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Tratar as feridas. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. Eu quero pedir a ajuda da igreja que nos ajude nesse louvor. As batidas do teu coração Faça desse louvor uma oração bem bonita para Jesus. são todas por mim. Espírito Santo de Deus que paira neste lugar. Disseste nunca te esquecerei, nem jamais te deixarei. Tenha liberdade. Arabarachoriandarahamas. Voltarei para te buscar. Sobre essas vidas nessa noite.